Nós vamos respirar bem profundo. E nós vamos nos sintonizar com toda essa espiritualidade amiga. Sentindo o Ruiz, sentindo Eliamar, buscando todos os alunos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter muito aprendizado, com alegria, com harmonia e com muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos assim, Modesta, como foi a noite? Indagou o médico. E aí ela continua conversando. Algo aqui? Está perdido. Você está perdida, Silviane? Fui eu que falei. Fui eu, Solange. Não, aqui no final. 334. Solange, 334. Hoje eu tô achando. É verdade, eu marquei aqui. Tá bom, obrigada. É que eu já estou para cá, por isso, quando o marcador está aqui. Desculpa. Achei. Modesta, como foi a noite? Isso mesmo. Fala que o dirigente olhou a criatura deitada na maca e chocou-se com o que viu. Estarrecido, porém, apoiando-se na experiência dos dois servidores, disse: desculpe, dona Modesta, vou vomitar. E saiu para um canto completamente indisposto. Então, são aqueles... seria quase sem forma, seria isso? Isso. Uhum. Que é chocante, no caso. Porque você vai vendo, tem espíritos que, assim, né, tem ovoides que tem asas, tem pés de galinha, sabe? Tem algumas coisas que é muita deformação mesmo. E aí você se assusta, né? Eu entendi isso. Você já viu, Valéria, ovoide? Eu não vi, o que eu vi, eu não consegui ver as características desse tipo. Né? Eu consegui sentir que é uma coisa muito pesada, né? Mas não é simples. Entendi. Não tem a forma que a gente... uma forma. Não tem uma forma. Tem sim. Tem, de ovoide. De ovoide, Ovoide é uma forma de ovo. É meio estranho. Mais lá para frente, na outra página, no fim do parágrafo, ele diz que é um dragão. Eu também marquei isso. Mais fácil você ler, para a gente saber onde você está. Vamos ver. Vou começar bem aqui. Antes que me pergunte, já vou lhe explicar quem é aquela criatura. É humano, doutor? Completamente não. Apenas em metamorfose temporária. Na literatura espírita, você deve ter lido algo sobre dragões. É um dragão? Exatamente. Continua, né? Mas aquela aparência, para que mas você tenha aparência, noção. Para que você tenha noção de onde pode chegar a mente. Agora, procure se desligar. Vamos visitar um local muito delicado que nos solicita um clima de oração e de sentimento puro. Você vê, ele explicou, ele tirou, ele deu o aprendizado. E aí ele fala, agora desligue a sua mente. Porque senão ele vai continuar. E aí, assim, ele vai continuar se alimentando daquilo. Então, viu, tirou a dúvida, encerrou. O aprendizado tirado e encerrou. Não entendi, Silviane. A pessoa tinha uma forma de dragão, é como se fosse uma imagem de dragão? Como eram os dragões antigamente. Nossa. Eu também tinha mais isso, dragões, que eu não tinha entendido. Foi nossa, a pessoa vai... Tem um livro chamado Os Dragões, no Vanderlei. Vem contando tudo isso. Nossa. Aí, onde que eles estão? Onde que eles estão? No subsolo.
No subsolo 2, Esse né? ele tá no Dois. subsolo porque está socorrido. Mas aonde que vivem os dragões? Lá naquele umbralzão pesado mesmo. Umbral grosso. Umbral Ah, grosso, esse Sal grosso. tá? De É quem os você que falou que era o comandam, livro? Vanderlei? é do Vanderlei, os dragões. Aí você fala assim, tem um poder grande, são espíritos fortes, Fortes. inteligentes, Uhum. entendeu? Muito inteligentes. Gente, é aquilo que a gente fala, a fase que nós estamos vivendo hoje, a gente tem os dragões ali, temos os magos negros, uma junção de tudo, e a gente está vendo aí a miscelânea que está dando. Ah, então é quando, que nem a gente estudou lá no outro livro, né? Não lembro qual o nome. Que a gente estudou sobre os magos, falou sobre os magos no outro livro, essa parte negra que assombrava as pessoas, né? Então, e aí eles vêm através do quê? Daquilo que a gente não consegue se entender em nós mesmos, é a forma que eles têm de se aproximar de nós. Ó, quem quiser tirar mais dúvida, não vai tirar, vai ajudar um pouco, né? A live de ontem do Veludo fala sobre isso. Tá? Você viu que até lá teve, interromperam, né? Lembrei aqui de vez em quando dar uns tchutchucos na internet. Essa semana foi meu microfone que não tinha problema nenhum. Mas Depois tinha. ele falou assim, problema e não funcionou. E lá foi que caiu. Lá caiu e depois eles retornaram. Tá? Aí terminaram. Aí, Então, tenta ver, porque existe. As pessoas, às vezes, não gostam de conversar sobre isso. Eu já escutei muito que fala assim, por que você vai conversar sobre as trevas se você tem que ser luz? A gente tem que ser luz. A gente tem que confiar bastante, mas a gente tem que ter uma fé racional. A luz, ela nos ajuda, mas a gente precisa respeitar aquele que está ali nos fazendo mal. E compreender o porquê que ele nos faz mal, porque esse mal existe dentro de nós. Então, uma faísquinha disso nós temos, e é ali onde ele mexe. E outra coisa, eu falo assim, se você não conhecer o seu inimigo, do meu ponto de vista, tá? Como que você pode lidar com isso? Com você mesmo, tá? Então, assim, eles fazem esse trabalho. Eles mostram realmente aquilo que você tem, ainda de dificuldade. Porque, assim, já me perguntaram muito por que eu passei uma época só estudando essa parte, realmente, do umbral. Então, assim, além de respeitar bastante, né? Às vezes as pessoas me falam assim, você continua acreditando. Eu acredito muito na luz, mas eu tenho que fazer minha parte para que a luz possa me ajudar. Para quem quiser ler, eu coloquei no grupo de estudo o livro Os Dragões, tá bom? Lá em PDF. Tá bom. Que Vou comprar, que bom. Não vai ser tão fácil assim, porque são 500 e poucas páginas, vão ter que... Quando vai ser que a gente vai conseguir ler? A gente vai dar um tempo nos livros agora, né? Deixa, senão, esse fim de ano aqui, a gente vai encerrar os livros e vai dar um tempinho por enquanto. Então, dá para ler. Tá bom. Tá bom. Terminando esse, a gente não inicia outro até, pelo menos, o Sérgio conseguir terminar a imersão, e aí depois a gente retorna. Tá bom? Ok. E aí, algo mais? Então, tem outra parte interessante, que o Marcondes se encontra com a Eulália. Uhum. E aí eles vão visitar os ovoides, que são os filhos deles. Os filhinhos. Né? Muito interessante esse pedaço também. Mas, ó, o que vocês acharam de interessante? Então, assim, ó, ele vê a Eulália, né? E aí, o que ela diz? Ó,
Nós vamos conversar sobre nós em outro local. Em outro local. Ali já era um local de quê? tratamento daqueles irmãos lá, né? Isso. Por quê? Porque você vai mexer em sentimento, e ali é um lugar delicado. É aquilo que a Solange estava falando. Nossa, mas eu tenho que me parlamentar toda a fazer. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção. É a mesma coisa a gente no trabalho. A gente não pode sair batendo boca no trabalho, porque ali é um lugar que a gente precisa estar no 100% e lá também. Por quê? Porque vai sair reminiscências, eles vão lembrar daquilo que eles Sim. vivenciaram. E ela fala, não. Então, logo no começo da conversa, ela já fala, depois vamos ter tempo para falar sobre isso em outro lugar. Do outro Já lugar. cortou o barato dele num minuto. Olá, Condes. Nada de ansiedade, não é verdade? Aham. Nada. Nada de ansiedade, né? O que mais? Eu não marquei nada. Não? Não? Não. No meio lá da história, Interessado em ele o fala ovoide, assim, o cara não consegue nem pensar no ovoide dele, né? Se perdeu nos pensamentos. É porque ele fala traz assim, toda a memória. Eu vou desligar meu microfone, está passando o carro do ovo aqui, gente. Não é do ao ovoide, todo não, né? passavam de 3.000 histórias. Será que tinha 3.000 ovoides lá, é isso? Provavelmente. Nossa, passavam de 3.000 histórias. Onde está, Vera? Começou Na o interesse do aprendiz. Do aprendiz. Se dividia Interessante. entre aqueles espíritos penalizados pela máxima loucura e o olhar de Eulália. Ficavam em pequenas incubadoras do tamanho de uma caixa de sapato, similares àquela usada na cirurgia de Marcondes. Algumas maiores, outras minúsculas. Depois ele diz, ao todo passavam de 3.000 histórias. Nossa, achei muita coisa. Quanta gente que desiste, hein? 3.000. Nossa, Ali a gente está Até que- falando de um pavilhão, né? Você vê que eles Imagina. ali a gente está falando de um De um pavilhão, pavilhão de um hospital. de um hospital. Não, tem olha, desistem, sim. Desistem. nossa. Os bebês Com desistem, né? Para reencarnar, muitos bebês onde os abortos espontâneos são os espíritos desistindo. Quando ele vê, quando ele começa a relembrar tudo aquilo que ele passou, ele já sabe todo o planejamento ali, tudo que ele vai passar, ele desiste. Muitos desistem. Não estou pronto. tem isso também. Eles desistem. Como a gente também pode desistir depois. Entendeu? E aí, onde que está o porquê que a gente desiste? Porque Medo você de passar. se sente, talvez, sem forças, Falta sem de fé, desacreditada no futuro, aí você se sente enfraquecida e desiste, quer desistir. Ou o ego falou acho mais que- alto? O quê? Ego? Ou o ego falou mais alto? Eu ia na falta Valéria, de eu fé. não sei. Eu já falei para vocês, né, que teve uma vez da minha vida que eu me sentia tão entristecida, tão assim, decepcionada, que eu tive esse sentimento de desistir, mas eu não pensei desse lado, não. Me senti enfraquecida, talvez desacreditada no futuro, até mesmo em Deus. Não em Deus, assim. Como é que eu vou colocar? Não que eu não acreditasse em Deus, eu me senti sem forças de lutar, entendeu? Tipo assim, você está nadando e não sai do lugar. Foi, acho que esse sentimento que eu tive. Não de ego, não me passou pela cabeça isso. Eu me senti entristecida, assim,
pela conjuntura que eu estava vivenciando, eu me senti sem força. Foi isso. Mas o ego, nesse momento, está trabalhando a sua falta de aceitação. Você não quer aceitar a sua vida daquele jeito. Isso é o ego. É o eu inferior. Na verdade, eu me encontrava revoltada, no sentido de que eu, particularmente, uma pessoa assim tão certinha com as coisas, está vivenciando uma coisa que eu, na minha ignorância, não dei causa. Eu estava passando por um problema que não fui eu que criei. Entendeu? Eu estava numa situação que fui colocada nela e eu que estava resolvendo tudo. Então, eu me sentia esgotada. Foi nesse sentido. E a revolta não é falta de aceitação? Revolta É uma falta de aceitação. Sim. A gente vai Mas colocando. aceitação. Mas isso tem a ver com orgulho? A falta de aceitação não tem alguma coisa a ver com a fé? É Então, isso que eu penso. leva muito por este lado. A falta de aceitação não, a falta de aceitação é porque a gente está com revolta. E é o ego Porque, falando. Valéria, não ouvi. Falta de aceitação é a revolta, Sim. entendeu? E aí é onde a gente está trabalhando só nesse eu inferior. A gente não está conseguindo, porque a fé vem do eu superior. Quando você a fala fé falta vem de do seu fé, superior. Do Quando eu superior. quando você fala de falta de fé, depende do que significa a fé para você, né? Tem gente que acha que fé é religião. E não é isso. Não, Não a é isso. fé é tudo. A fé é Fé você é tudo. acreditar que tudo que acontece tem um porquê. E tudo está certo perante a justiça. Então, se você não tem fé nisso, você cai. E Então, mas eu olha, não acreditava em nada disso. então, Eu não achava, não pensava dessa forma. Anos atrás, 11, 10 anos atrás, eu não tinha essa visão do que a gente estuda hoje, do que a gente pensa. mas isso choca muitas pessoas quando a gente fala dessa forma, porque as pessoas vestem a máscara de que elas são providas de fé. Mas elas são providas de fé aqui, mas não aqui. Entendeu? Então, enquanto está aqui e as coisas estão legais, está tudo bem. Mas quando você começa a sentir alguma coisa que não está legal, a fé falha. Porque ela você racionalmente acredita que a fé é verdadeira, mas no seu íntimo você duvida da sua fé. É porque isso ainda não está. A gente ainda não conseguiu amadurecer. A gente está no eu inferior e não no eu superior. A gente ainda não conseguiu buscar isso. Eu sei que é difícil, né? Quando eu escutava isso antigamente, aí que me revoltava realmente. Imagina que eu não tenho fé. Vem ficar do meu lado, vem ficar no meu lugar. E aí, conforme eu fui compreendendo, eu falei assim, é verdade. A revolta toma, vai dando outros nomes, entendeu? E eu senti esse sentimento de desistir, eu já comentei, né? Que eu estava assim, desisto. Passou isso na minha cabeça mesmo. Eu jamais teria coragem de tirar a minha vida, mas eu estava assim, tipo pedindo, se Deus quisesse me levar, ok, estava indo, entendeu? Eu falei para minha mãe, falou, para com isso, deixa de ser besta, falar uma coisa dessa. Estou cansada, eu senti isso. Esse sentimento de desistir. E para mim, assim, agora, estando com vocês, ler isso é um choque. Imaginar todo o desenrolado que é, né? Eu não tinha essa noção das consequências desse meu pensamento, desses meus sentimentos. Não tinha. A gente só não pode esquecer que a forma ovoide ela acontece quando existe um sentimento extremo de desistência. Ele já vinha desistindo, ele já vinha com as drogas, ele já vinha no nível de suicídio, ele já vinha trabalhando isso. Não foi simplesmente porque ele desencarnou, ele já estava na vida. Talvez ele já tenha vindo com marcas de outra vida. Ele quem? O ovoide. O ovoide. Mas se o espírito
Se ele é um espírito que tem sua forma, encarna e desiste da vida, não significa que ele vai se transformar em ovoide. Não é isso, Aham. tá? É quando ele teve medo de enfrentar a encarnação. A reencarnação, né? Isso, por isso que ele desistiu de encarnar. Não significa que ele tá. desistiu da vida, tá? Senão, cada aborto que tem é um ovoide, Não, não. 3.000 caixas de sapato lá é pouco, né? É pouco. Ele Somos se milhões de pessoas. Ele se Milhões. desesperou, por quê? Porque ele sabia que ele ia passar por dificuldades, por dores, ele já falhou. Então, ele pode falhar de novo. Então, Ele ficou com medo. e aí ele ficou com medo, o medo venceu, e é por isso que Desistiu. ele desistiu por causa Entendi. disso, entendeu? Mas, assim, e é por isso que eles tentam recuperar ao máximo, por quê? Para que esse espírito, ele consiga dar este passo, ele vencer a si mesmo. E quando eu falo, né, a gente carrega tudo. Então, a gente também carrega esse ego. Né? Eu vou errar, vai passar, eu vou sofrer de novo. Né? Ele não consegue ver o outro lado. Não, eu sou um ser, eu vou estar ali, vai ser duro. Mas eu vou passar. Ele não consegue, porque ele já, dentro dele só tem o quê? As reminiscências, e ele não consegue ver o outro lado. A positividade, entendeu? Entendi. Trabalha no negativo. E já era uma coisa que acontecia, né? Tudo bem aqui? Uhum. E aí, mais alguma coisa? Deu lá, ela fala assim, nossos filhos. É. Gente, 8 filhos eles tentaram ter? Não, eles carregaram. Não. É. Ela carregava os ovoides, né? Ah, tá. Alguma coisa? Mas agora ela estava lá para se recuperar ou para se, como é que fala? Resgatar essa. Ó, aqui, né? Ó, que ele pergunta. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Ele faz uma afirmação. Pretendo recebê-los novamente na carne. Antes, porém, trabalho pela recomposição de suas formas. Veja, olhe este aqui. Seu último nome foi... não sei falar em francês. Marie Pirret. Olha, só como começa a formar uma perninha deste lado. Quer dizer, você vê... É aquilo que as pessoas começam a ver o lado positivo. Se alguém entrasse naquela sala, ia ver, meu Deus, tudo deformado. Não, eles estão vendo, olha, a perninha já está conseguindo se refazer, já está dando certo. Ela mesma Então, foi se eles podem uma recuperação, os ovoides? Como é que é? Através dela, do resgate dela, ela pode ajudar todos esses ovoides. Que ela Ela aceitou, não é? A missão de recebê-los novamente. De não recebê-los novamente, mas antes ela tem que trabalhar, auxiliar. Ela pediu para auxiliar na transformação desse perispírito, porque esse perispírito precisa ser totalmente reorganizado novamente. Entendeu? Tá. Nossa. O que a gente fica meio assim? Me conte. E aqui embaixo, nestas quase 2 décadas de serviço, é a primeira forma mais parecida com membros humanos entre todos. 20 anos eles estão lá, esses aí, e agora que está começando a ter uma forminha de humano, meu pai. Lembrando que no plano espiritual o tempo daqui é diferente, mas é verdade. Mas é uma coisa chocante. Por que vocês sentem que é chocante? Não sei, né?
quanto tempo ela vai ficar lá para trabalhar esses 8 ovoides, ajudar eles, depois voltar? Quanto tempo Porque for necessário. a pergunta que a gente faz, a gente sempre está ligado ao tempo, né? O que é 1000 anos perante a eternidade? Nada, né? Não é nada. E a gente se preocupa muito com isso. Quanto tempo será que eu vou levar para que o meu ego se diminua e eu esteja mais em contato ao meu eu superior? Não importa, importa é o caminho que você está fazendo, entendeu? Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai ser feliz. Mas se você ficar infeliz porque não está andando rápido, não vai adiantar, né? Você não vai conseguir caminhar. É verdade. Verdade. Vamos lá. Vamos parar aqui. Qual deles? Sim. Qual deles é? Qual E deles? ela vai mostrar o que estava Isso. com ele, né? É. Que foi retirado na cirurgia. Mas acho que o importante é isso, é o sentimento, né? Você vê, ali é um sentimento de amor, realmente, sabe? De dedicação, de tudo. A gente pode fazer uma comparação com uma mãezinha que tem um bebê prematuro, que tá ali, que ele é pequenininho, que nasce, né? Tudo bem, tá Fica na formadinho, mas incubadora. fica na incubadora, não é verdade? E onde eles estão não é uma incubadora? É uma incubadora. É uma incubadora. É. Uma incubadora. E a mãe vai, cuida. É. Amor cura, gente. Sim.